E o clima desanuviou um pouquinho em Brasília, senador. Desse ponto de vista, é claro que divergências políticas são fundamentais para a vida democrática, né? Uma oposição ativa, denunciando desvios, eventuais malfeitos, soluções não adequadas para determinados problemas, propondo alternativas. Isso é óbvio, né? Nem estou entrando no mérito aqui. Mas desse ponto de vista, dessa coisa que às vezes costeia o alambrado, como a gente costuma dizer, ou propõe o jogo fora das quatro linhas. O senhor acha que desse ponto de vista a coisa melhorou, o ambiente melhorou em Brasília, as coisas voltaram mais ou menos para aquela caixinha do jogo que é ok? Eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho também que existe um certo clima de revanchismo. O senhor acha? Sim, tem que se fazer o quê? Olhar para frente, né? Construir um país, e para isso precisa a oposição fazendo o seu papel, mas o governo também olhando para frente e não ficando olhando exatamente para o passado. Nesse ponto, não me parece que foi de toda virada essa página. O melhor seria, por exemplo, eu assumir lá, Colombo, eu não vou na tribuna e fico falando do triplex do Lula, não fico falando lá do sítio de Atibaia, não fico revivendo esse passado, e poderia ficar lá falando toda hora sobre isso. Não, eu vou lá, falo sobre os projetos que eu tenho apresentado, as políticas que eu tenho tentado aprovar e também criticando, como é o papel próprio da oposição, as políticas do governo com as quais eu discordo. No entanto, né, o que se vê muitas vezes do governo é um certo clima de revanche, né, de se buscar... Mas contra o senhor ou contra o não é só contra mim, né? Eu, por exemplo, vi esses dias aí esse negócio que foi divulgado na imprensa em relação ao governo do estado de São Paulo, né, de investigar aquele episódio em Paraisópolis, né, do tiro. Foi na campanha do candidato Tarcísio quando houve... me parece meio despropositado, entendeu? Uma coisa assim tão... me parece efêmera, né, que se força a mão. Enfim, não tenho também condições de emitir um juízo totalmente qualificado sobre isso, porque eu não estou inserido nesse contexto, mas me parece algo que não tá exatamente uma investigação bem direcionada, com um objeto claro. Me parece uma coisa assim especulativa. A mesma coisa a gente tem alguns procedimentos lá, em relação mesmo a mim, que não fazem lá muito sentido. É investigado porque a gente devolveu dinheiro roubado da Petrobras para a Petrobras, né? Qual que é o significado disso? Enfim, o governo ele gera um clima de revanche. E existem alguns comportamentos do presidente Lula que acabam nos gerando alguns alertas. Por exemplo, a postura dele na política internacional, a tal da diplomacia presidencial, me vê, tem sido péssima. Principalmente quando ele se alinha, né, a países que são governados por autocratas, e se afasta das democracias ocidentais. Por exemplo, quando ele recebe com honras Maduro, quando ele diz que Putin, se vier ao Brasil, será bem-vindo e não será cumprido o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Então, esse tipo de comportamento do presidente da República acaba levantando algumas luzes vermelhas e a gente fica se indagando. Será que o presidente é de fato um democrata? Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas em relação a isso. Isso impede que a gente possa atuar com mais tranquilidade também no nosso mistério. O senhor usou a expressão anão diplomático dia desses, não é? E falou em megalomania... Megalomania... É presencial, alguma coisa, megalomania do Lula. Sim, que a crise servia para o presidente Lula exercitar a megalomania. Por que o senhor acha que o Brasil o senhor acha que o Brasil é um anão diplomático? Está sendo um anão diplomático? Em que sentido? Não, veja, o Brasil é uma potência regional. Sim. Agora, o meu comentário é que nós não temos uma presença, uma influência no Oriente Médio suficiente para o Brasil ser um árbitro relevante dessa guerra entre Israel e o Hamas. Assim como era a situação entre a Rússia e a Ucrânia.
O Brasil, né, não está na União Europeia, não está ali na região, não é uma superpotência militar com condições de intervir de maneira significativa nesses episódios. E o que a gente vê desde que o Lula voltou ao poder, uma tentativa dele se posicionar como um grande player dentro das relações internacionais. E tem errado, né? Quando ele diz lá, faz uma equivalência entre a Rússia e a Ucrânia, quando a Ucrânia que foi invadida, ele já se descredencia como um árbitro competente para aquele episódio. Quando o Brasil também, em relação a essa situação do Oriente Médio, deixa de utilizar as palavras adequadas para qualificar o Hamas como uma organização terrorista, ainda que o Brasil possa também colocar a necessidade de se construir um Estado palestino, ele acaba perdendo a sua credibilidade. Mas tudo isso me parece que o Brasil não tem que se meter, entendeu? Ele tem que se posicionar de maneira clara para manter a sua credibilidade, emitindo juízos adequados para esses episódios. Mas longe do Brasil ter a capacidade, por questões regionais, de poder influenciar na guerra entre Ucrânia e Rússia ou entre o Hamas e o Israel de uma maneira relevante. O que o Brasil deveria fazer? A gente tem que se preocupar com a América Latina, com os nossos vizinhos, que nós temos problemas aqui também. O Brasil, por exemplo, tem condições de ter um papel mais relevante na crise da Venezuela. Então, na crise da Venezuela, o senhor citou Maduro, por exemplo. Agora, há 15 dias, os Estados Unidos levantaram sanções contra a Venezuela a partir de uma permissão dada pela ditadura local para que opositores participem do processo eleitoral do ano que vem, soltura de preso político. Se os Estados Unidos estão levantando sanções contra a Venezuela, a tese do presidente era a seguinte: trazer a Venezuela, não alijar a Venezuela. Foi o argumento que o presidente Lula deu. Não alijar a Venezuela, mas trazer para um ambiente em que seja possível negociar com Maduro alguma coisa que permita a próxima eleição na Venezuela do ano que vem ser uma eleição observada, pelo menos. Os Estados Unidos parece que concordaram. Tanto é assim que levantaram algumas sanções contra a Venezuela. É claro que tem interesse específico ali também, petróleo, a Rússia, Oriente Médio. O senhor acha uma estratégia inteligente trazer para perto, para, a partir da proximidade, convencer, ou não deveria ter conversa nenhuma? É uma estratégia válida. Agora, é a questão da intensidade. Para fazer isso, você não precisa receber o Maduro com pompas de chefe de Estado e dizer que existe democracia na Venezuela. Hoje não existe. Então, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. O presidente Lula chegou a falar em narrativa, né? Porque senão você endossa as ações da ditadura, que incluem aí tortura e assassinato de oponentes políticos. Tá? Eu vi esse movimento dos Estados Unidos recentemente, levantar sanções. Talvez seja prematuro. Hoje mesmo veio uma decisão da Corte, que foi noticiada da Corte Constitucional da Venezuela, invalidando as primárias. E ainda não está claro se a ganhadora das primárias, que é a Maria Corina Machado, que nós ouvimos, inclusive, no Senado Federal, por videoconferência, se ela poderá participar ou não das eleições na Venezuela. E veja, como é que você pode ter eleições livres se o principal opositor não está habilitado, segundo por uma decisão arbitrária, a participar das eleições? Então, talvez tenha sido prematuro esse levantamento das sanções, mas ainda que essa estratégia seja válida para tentar buscar uma saída, o grande ponto precisa ficar puxando o saco do Maduro e ignorar os fatos reais, né, de que é uma ditadura, de que é uma crueldade. Ou seja, não precisa brigar para tentar trazer para a mesa, mas também não precisa esconder a realidade. E o Brasil, daí, essa é a minha opinião, a gente pode ter um papel muito relevante, porque a gente tem problema aqui de Ortega, na Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, além de um problema de integração aqui dentro da América Latina. E aqui sim nós temos absoluta relevância, que o Brasil é o maior país e a maior economia da América Latina. Aqui sim nós podemos fazer a diferença. Então não tem por que a gente ficar se metendo excessivamente nesses conflitos
lá do Oriente Médio ou conflitos na Europa Ocidental. Sim, se posicionar de maneira correta, condenando a guerra, condenando o terrorismo, mas não ter a crença, que a meu ver é equivocada, de que vai se conseguir o Brasil vai ser um árbitro competente dessas disputas.